Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Camila Castro e recebi essa missão aqui de substituir o nosso apresentador Sandro de Moura, que tirou aí uns dias para descansar. O nosso programa Brasil Nordeste já está no ar. Hoje, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional contra o Câncer Infantil. A doença é a principal causa de mortes entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. A gente sabe, que infelizmente muitas famílias passam por esse problema. Fica então o nosso abraço, a nossa solidariedade a todas essas famílias então que enfrentam esse problema que é o câncer infantil. Bom, e o nosso jornal hoje tá cheio de informações para você, viu? Tem uma entrevista muito legal com a vereadora mais votada de Salvador, Ireuda Silva. Sem festas de carnaval, a capital maranhense, São Luís, registrou apenas 25% da ocupação dos hotéis. E mais, o jornalista Marcelo Jorge conta a história do mestre Dominguinhos, que se estivesse vivo completaria 80 anos. Então eu te convido agora para assistir essas e outras notícias. A gente começa falando que o governo do Piauí pagou cerca de R$200 mil a famílias que vivem em extrema pobreza. A Natânia Mello tem as informações. Boa tarde, Natânia. Boa tarde a todos. O governo do Piauí anunciou na sexta-feira 12 que pagará, a partir de março deste ano, um auxílio emergencial para famílias que vivem em situação de extrema pobreza. O valor será de R$200 por 6 meses. O auxílio será pago para aquelas pessoas que não foram contempladas pelos programas de assistência social do governo federal durante a pandemia da Covid-19. Antes do pagamento, o governo irá realizar uma busca ativa através da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos para avaliar a situação dessas famílias. A expectativa é que sejam encontradas mais de 8 mil famílias. O governo já havia realizado uma busca para identificar os piauizenses em situação de vulnerabilidade social que não conseguiram acesso ao auxílio emergencial do governo federal. O objetivo era resolver pendências para garantir o auxílio emergencial ao maior número possível de famílias. Agora a Natânia Mello fala sobre o governo do Distrito Federal, que distribuiu cestas básicas para famílias quilombolas da Paraíba. O governo federal informou na última semana que vem realizando a distribuição de 4,6 mil cestas básicas para povos e comunidades tradicionais quilombolas da Paraíba. Os itens começaram a ser entregues ainda em janeiro, mas seguem em fevereiro. Estão sendo beneficiadas 40 comunidades quilombolas em 27 cidades paraibanas. A iniciativa é possível a partir de uma parceria firmada entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Companhia Nacional de Abastecimento. As cestas beneficiaram 3,8 mil famílias paraibanas. A iniciativa auxiliou as comunidades quilombolas que, em razão da pandemia do novo coronavírus, tiveram diminuição em suas rendas e em seu sustento. E a nossa colega Natânia Mello continua participando aqui com a gente, porque agora ela vai falar sobre a capital do Maranhão, São Luís, que teve um registro baixíssimo na rede hoteleira durante este período de carnaval. A rede hoteleira de São Luís, no Maranhão, está com a ocupação média de 25% nesse período em que seria realizado o carnaval, festa que foi suspensa por causa da pandemia. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a taxa de ocupação durante esses dias ficará entre 15% e 20% somente, e com turistas vindos de cidades próximas. Esse período de fevereiro, a hotelaria de São Luís vai ter uma das piores ocupações de todos os tempos. A previsão de ocupação mínima não chega a 30%. Nos principais hotéis de São Luís, a ocupação vai girar entre 20% e 25%, disse Armando Ferreira, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis.
Apesar da redução na média de ocupação, alguns hotéis, para tentar escapar dos prejuízos, recorreram aos pacotes de descontos e redobraram os cuidados com os protocolos sanitários. E a nossa reportagem especial do dia é do nosso colega Marcelo Jorge. Ele vai contar um pouco da história do mestre Dominguinhos, que se estivesse vivo, completaria 80 anos. Pois é, amigo Sandro de Moura, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Olha, o Brasil é rico em arte e em cultura e o Nordeste é, na verdade, um grande celeiro e referência de grandes nomes das artes, da música. A exemplo de Romero Brito, artista plástico, do músico Alceu Valença, do grande, do eterno Chacrinha e tantos outros nomes que permearam a cultura, que estiveram nas telinhas, outros que circularam o país, levando o nome dos seus estados e naturalmente do Brasil para todo o mundo. Do mundialmente celebrado carnavalesco Capiba, ao violonista e multiartista Antônio Nóbrega, dos consagrados músicos Lenine, Geraldo Azevedo, ao mestre Luiz Gonzaga, a riqueza cultural é traço do estado de Pernambuco. E por falar em Luiz Lua Gonzaga, Pernambuco e mais precisamente Garanhuns, no agreste do estado, vivenciam este mês de fevereiro a vida e a obra do eterno Dominguinhos, que, se vivo estivesse, completaria 80 anos. Dominguinhos era afilhado artístico de Luiz Gonzaga. José Domingos de Moraes nasceu no interior de Pernambuco, na cidade de Garanhuns, em 12 de fevereiro de 1941. Oriundo de família humilde, seu pai, mestre Chicão, era um conhecido sanfoneiro e afinador de sanfonas. Dominguinhos interessou-se por música desde cedo, começando a aprender sanfona com 6 anos de idade, quando ganhou um pequeno acordeão de 8 baixos e passou a se apresentar em feiras livres junto com seus irmãos, com quem formava o trio Os Três Pinguins. Um dos locais no qual o menino Dominguinhos tocava era a entrada do regionalmente famoso Hotel Tavares Correia, em Garanhuns, em troca de algum dinheiro. E foi na porta deste hotel, em 1950, que o futuro músico, então com 9 anos de idade, conheceu aquele que viria a ser o seu padrinho artístico, o mestre Luiz Gonzaga, que hospedava-se naquele lugar. Gonzaga se impressionou com a desenvoltura do menino e o convidou a ir ao Rio de Janeiro. Dominguinhos o fez em 1954, então com 13 anos de idade, acompanhado do pai e dos 2 irmãos, indo morar em Nilópolis. Ao encontrar-se com Luiz Gonzaga no Rio, este deu-lhe de presente uma sanfona e o integrou à sua equipe de músicos, e Dominguinhos passou a fazer shows pelo Brasil e participar de gravações. Sua reputação como músico e arranjador cresceu e ele aproximou-se de músicos do movimento Bossa Nova. Fez trabalhos junto a inúmeros músicos de renome como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Elba Ramalho, quem não ama sofre mais, sofre a menina, sofre o rapaz, sofre a menina, sofre o rapaz, Toquinho e Amandu Costa, e eventualmente acabou por consolidar uma carreira musical própria, englobando gêneros musicais diversos como bossa nova, jazz e pop. Dominguinhos chegou a vencer o Grammy Latino com o CD Chegando de Mansinho. Em 2008, Dominguinhos foi o grande homenageado do Prêmio Tim de Música Brasileira e em 2010 foi o vencedor do Prêmio Shell de Música. No final de 2012, Dominguinhos teve problemas relacionados à arritmia cardíaca e infecção respiratória e foi internado em Recife, sendo posteriormente transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O mestre Dominguinhos recebeu muitas homenagens país afora, mas sempre dizia que seu maior orgulho era ser homenageado em Pernambuco e mais precisamente em Garanhuns, sua terra natal. Em um dos festivais de inverno daquela cidade, inclusive, ele recebeu homenagens. Em todas as entrevistas, sempre fazia questão de reafirmar sua origem e seu amor pelo seu torrão. Garanhuns, Faro, é uma terrinha fria, muito gostosa para se viver, muita água mineral, Pau Pombo, um parque maravilhoso. Eu viveria lá tranquilamente. É que a gente começa a lutar pela lida desde cedo
e tem que se afastar. Mas é uma terrinha muito boa, ordeira, que um bom clima. Dominguinhos faleceu em São Paulo em 23 de julho de 2013. Seu corpo foi sepultado no município de Paulista, região metropolitana do Recife, mas após um grande movimento criado por amigos, pelo seu filho Mauro Moraes, recentemente falecido, o corpo do músico foi trasladado e agora, definitivamente, repousa na terra que lhe trouxe ao mundo. Posteriormente, o município passou a produzir o evento anual Viva Dominguinhos, reunindo colegas músicos e que tocaram com o mestre, admiradores e fãs vindos de todo o Nordeste e do Brasil. O sucesso foi absoluto e o evento hoje é consagrado nacionalmente. A administração, à época, também renomeou o espaço onde os principais eventos da cidade acontecem de Praça Mestre Dominguinhos, além de implantar uma estátua em homenagem ao músico. Em nível de estado, foi sancionada uma lei que passou a denominar Rodovia Mestre Dominguinhos, um trecho rodoviário entre as cidades de São Caetano e Garanhuns. Desta forma, fica eternizada a passagem deste que foi e é um dos maiores nomes da música regional nordestina e um símbolo de humildade e talento a serviço do bem. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. E desta forma fica eternizada a passagem deste que foi um dos grandes nomes da música brasileira, mas acima de tudo um homem humilde, que adorava a sua terra, um nordestino de fé, de força e que marcou presença na história da cultura brasileira. Da Rádio Brasil Nordeste para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Podem cantar, senhor. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Ótima reportagem, parabéns Marcelo Jorge por essa produção, realmente Dominguinhos deixou um lindo legado. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí não, viu? A gente volta já já. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Bom, estamos de volta e eu te convido, então, a participar junto com a gente, viu? A fazer esse programa, então, junto com a gente. O nosso telefone está aparecendo aí na sua tela. Mande sua mensagem, a sua sugestão de reportagem e também o seu elogio, a sua crítica. A gente está aqui de braços abertos, então, para receber a sua participação. O nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. A gente segue, então, aqui com as nossas notícias. Agora é a vez da Rita Brandão. Ela traz uma entrevista muito legal com a vereadora mais votada de Salvador. Confere aí. Boletim Salvador, Bahia. Eu tenho a honra de apresentar aqui para vocês, nos estúdios da Com Brasil TV, aqui em Salvador, Bahia, a vereadora, no seu segundo mandato, aqui mais votada na cidade do Salvador, Ireuda Silva, com mais de 12 mil votos. Gente, é muita responsabilidade e também é muito carisma e muita credibilidade. Prazer, Ireuda, ter você aqui no Brasil Nordeste, levar essa voz da mulher aí, guerreira, né, da mulher que já faz um trabalho social há tempo e continua fazendo. E a gente quer ouvir você, Ireuda, justamente neste momento em que a gente passa por uma transformação muito grande a nível político, né? A nível de eleições. Foi uma eleição muito acirrada, uma eleição que a gente não teve muito o calor humano ali do nosso lado, a resposta que a gente
gente não achava, e a gente ficou meio receoso, né? E meio receosa. Será que vai mesmo esse trabalho da gente aí nas redes sociais? Mas o que é que levou, então, Irilda, a você ter o seu segundo mandato com mais de 12 mil votos e ser eleita a vereadora de Salvador, em primeiro lugar, mulher em primeiro lugar? Conta pra gente. Olha, Rita, eu quero já começar agradecendo, minha querida, pela oportunidade aqui no programa, né? Muito obrigada. E o que levou, eu acredito, credibilidade. Sim. Eu entendo que no meu mandato houve, com todas as dificuldades que você começou colocando, uma eleição atípica, sem o calor humano, sem o contato, sem poder estar ali realmente com um trabalho de convencimento ao povo, ao eleitor. Mas eu entendo que o retorno que eu tive na eleição foi uma validação para a continuação do meu trabalho. As pessoas reconheceram, porque eu levei 4 anos trabalhando. Eu trabalhei desde que eu entrei ali. E não porque eu queria ser a vereadora mais votada, mas porque eu entendo que o povo avalizou para que houvesse realmente uma resposta de trabalho. E quando, visto isso, eles validaram para que eu retornasse. E aí houve uma baixa na eleição, todo mundo sabe, em sua maioria, todos os candidatos perderam votos, quando não as suas eleições, né? E aí vem Irilda com essa surpresa para todo mundo, que é a renovação do mandato, mulher mais bem votada do Norte e Nordeste. Gente, que orgulho! Mais votada da Bahia, a segunda mais bem votada do Norte e Nordeste. Então, isso realmente foi um boom, e eu entendo que isso também é uma avaliação para a gente avaliar melhor o trabalho da mulher na política. Porque se houve essa validação, é porque os eleitores estão acreditando, estão avaliando o trabalho. E sendo eu mulher, eu acho que isso deve ser considerado, porque todos sabem que somos nós a minoria, né, dentro do parlamento. E quando isso acontece, eu acredito que acontece para que haja uma avaliação, para que as mulheres também, elas se empoderem, elas acreditem que nós podemos. Irilda, você falou realmente uma coisa certíssima, porque é uma mulher que incentiva a outra e que empodera a outra, e que aí a gente vai no ciclo até a gente chegar onde realmente é o nosso lugar de fala, que é realmente os nossos espaços de poder, né? E você é um exemplo disso, é uma prova e um espelho realmente deste poder, a mais votada aqui da cidade do Salvador. Nossa, que orgulho no Nordeste, né, Irilda? Muito obrigada. Mas você acha, aos seus olhos, Irilda, hoje que a política ainda existe essa coisa de direita, esquerda e centro? Ou você acredita hoje, aos olhos do eleitor e à vontade do eleitor, que exista, na verdade, o político, o candidato? A gente teve essa racha na questão de que lado eu sou, e hoje você olha o político como, não, aquele ali vai fazer independente dele ser esquerda, direita ou centro. Então, que fala inteligente a sua, viu? Porque essa é uma questão pautada todos os dias. Nós temos as duas questões. Nós temos a questão, essa coisa de lado esquerdo, direito, o centro, e que atrapalha demais, atrapalha a evolução política, atrapalha porque você tem pessoas que elas desprezam até o eleitorado, desprezam a necessidade que se tem de fazer políticas públicas, justamente porque ela tende a favorecer um lado, e ainda que esse traga prejuízo à população. Não é? A pessoa ela tem essa defesa. Eu te digo que eu ouvi muito, olha, se ela fosse esquerda, eu estaria... Se você quer saber, eu cheguei a ouvir que, olha, deveria ser esquerda. E, na minha questão, eu creio que nós devemos ser o povo, a necessidade. É isso que nós devemos ser. Esse é o nosso projeto. Mas
nós estamos tendo aí um recorte muito favorável, que é onde você coloca se estão realmente olhando o político, aquele que vai fazer o seu trabalho. E eu acredito que está, sim, começando a despontar quando houve o racha, que você colocou aqui, bem colocado. Nós estamos aqui agora com um centro, mas é um centro que as pessoas elas estão independentes. Sim. De lado. Isso é importante. E é de suma importância. E que aí elas estão olhando. Olha, Rita, é muito triste dizer, mas eu tive muitos parceiros, muitas parceiras que admiram o meu trabalho e diziam assim, olha, eu só não vou apoiar porque está desse lado. Aí Nossa, você, sim, gente. Se tivesse como a ideologia carrega, né? Como destrói, como atrapalha. Não é? Mas quando você coloca aí o racha, eu gostei muito desse seu termo, porque no meio desse racha, nós temos pessoas no centro que estão raciocinando de maneira real, como tem que ser a coisa. Trazendo um novo pensar, na verdade. Trazendo um novo pensar, isso mesmo. E aí estão observando e entregando oportunidades para quem realmente queira fazer. Porque se assim não for, nós iremos continuar em um cárcere. Mas você vem de uma ligação também com o ex-prefeito ACM Neto, né? Da base do prefeito ACM Neto, e que Bruno Reis aí, candidato de ACM Neto, que hoje é nosso atual prefeito, ele veio e fez e mostrou para que veio, né? Porque ganhou aí, em primeiro lugar, disparado. Então, assim, o seu eleitor também, que continuou com você e foi fiel a você, e que teve novos votos também, vem no mesmo segmento, né? Sim, Rita, vem no mesmo segmento, até porque o prefeito, o ex-prefeito ACM Neto, ele fez um dever de casa corretíssimo. E eu acredito que dentro disso veio ali, além da preparação, o aprendizado, o atual prefeito Bruno Reis. E que fez bonito. O ex-prefeito ACM Neto fez bonito e o prefeito atual, Bruno Reis, fez bonito. E as pessoas, porque o ex-prefeito ACM Neto, ele condicionou essa credibilidade. Nós temos que reconhecer, como você colocou, ele fez um excelente trabalho. Então, vem aí agora o prefeito Bruno Reis, que com certeza vai dar continuidade, e foi amparada justamente dentro dessa base que eu vi, que teve trabalho, que correspondeu ao trabalho que eu fiz, porque o vereador não trabalha sozinho. Não é? O legislativo e o executivo caminham juntos, e como houve essa correspondência que também possibilita essa nossa eleição. Não é? Além também, eu preciso colocar aqui de um partido que eu venho, um partido que tem trabalho sério, que trabalha com seriedade, e tudo isso fez uma soma que trouxe aí um resultado que muito nos orgulha, e eu quero mais uma vez aproveitar aqui esse espaço para agradecer, muito obrigado aos eleitores que acreditaram no meu trabalho e validaram 4 anos a mais de trabalho. Eu tenho assim uma gratidão muito grande, respeito e, além de tudo, compromisso. Que bom, verdade. Por isso é eleita em primeiro lugar aqui como mulher, né, vereadora, Salvador, Bahia. Ireuda, seus projetos, você continua fazendo, tá? Sempre esses projetos sociais que você vem fazendo, está acrescentando algo, ainda está muito aí na frente da defesa da mulher, né? Ireuda, gente, ela tem um prêmio Maria Filipa, em que ela homenageia, né, vereadora, as mulheres todos os anos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse prêmio para a gente, tá? Porque o Brasil precisa conhecer esse prêmio que vem através de sua ação e os seus projetos também. Ok. Nós, ali, a Câmara Municipal, ela tem um projeto, o Maria Filipa, que visa reconhecer e valorizar a mulher negra. Maria Filipa foi uma lutadora, uma mulher que desbravou na luta em nosso favor, e é exemplo de luta que nós devemos seguir. E as mulheres que se empoderam, nós não estamos falando de mulheres que estão somente exercendo cargos, são mulheres que tiveram que desbravar
para chegar aonde estão. E com isso, nós homenageamos essa mulher. O prêmio é lindo, o prêmio é maravilhoso, o penúltimo ano foi divino, o último ano ainda com pandemia, arrebentou. Foi um prêmio que aconteceu, transmitido nas redes sociais, mas que todos estavam ali trabalhando para que ele fosse o sucesso que os outros anos vinham sido, e assim foi. E o Maria Filipa, gente, é o nosso Oscar, é o Oscar da mulher negra. Então, é algo que eu muito me orgulho de executar. E a vereadora Ireuda Silva mostrando que as mulheres também são muito atuantes na política, né? Gostou dessa entrevista? Não acabou não, viu? Amanhã tem então a segunda parte deste bate-papo aí entre a Rita Brandão e a vereadora Ireuda Silva. Bom, nosso assunto agora é política. Na sexta-feira, o presidente do Senado e também da Câmara, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram que o auxílio emergencial é prioridade. Confira. Serão tratadas com a maior rapidez possível, com transparência adequada, clara e com maior esforço. Este é o nosso entendimento, será o nosso esforço e nós faremos o que tiver ao nosso alcance, conversando com os nossos líderes, os líderes da Câmara e do Senado, para que nos ajudem, todos juntos, possamos rapidamente influir e aprovar as pautas que o Brasil precisa, que a economia precisa, que o social precisa. Vamos conferir agora os assuntos mais comentados nas redes sociais dos governadores. Natânia Mello. Olá, Camila. Vamos começar pelos governadores da região Nordeste. O governador do Ceará, Camilo Santana, falou que conversou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na busca por mais vacinas para o Ceará. E o ministro informou que será enviado um novo lote da vacina daqui a 8 dias. No final, o governador agradeceu ao ministro a disposição demonstrada para ajudar o Ceará. Já o governador do Piauí, Wellington Dias, informou que também terá uma reunião com o ministro Eduardo Pazuello e o Fórum dos Governadores do Brasil. Será na próxima quarta-feira, dia 17, e o assunto será o cronograma de distribuição das vacinas. Saindo do assunto vacina, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, postou um registro dela com policiais militares garantindo a segurança na ponte Nelton Navarro. Vamos agora a São Paulo. O governador João Dória falou sobre a fake news sobre o plano de imunização da população do estado, informando que o plano em vigor contempla apenas idosos com mais de 85 anos. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, criticou o fato desse período de carnaval estar servindo para ser debatida a flexibilização da aquisição de armas e munições. Ele disse: mais armas, mais trabalho para nossos policiais e mais violência. Já o governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais, publicou uma foto de sua tia-avó Lourdes Zema, de 85 anos, informando que ela é a primeira pessoa de sua família a receber a vacina e que Minas segue com sua campanha de vacinação. E para finalizarmos, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, falou sobre a atuação de equipes mobilizadas para atender os pacientes com Covid-19 no oeste de Santa Catarina. Ele disse: não vamos medir esforços para cuidar de todos os catarinenses. Camila, agora volto com você aí dos estúdios. Hora de abraçar e parabenizar as cidades aniversariantes do dia. Eu começo falando então de Matinha, que fica no Maranhão. Eu conheço essa cidade, olha, é incrível. Parabéns então a todos os moradores, né, que fazem parte então deste município. Também tem São Miguel Oeste, que fica em Santa Catarina, e São João do Triunfo, no Paraná. Parabéns a todas. O nosso programa Brasil Nordeste está chegando ao fim, mas antes tem o De Olho na Rede. Confere aí. Mano, você dá um combo. Vai devagar. Por hoje é só, e a gente encerra então com uma homenagem ao mestre Dominguinhos. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você.